o meu foco aqui é na questão de novas tecnologias na academia, desde a graduação até a pesquisa que chega na pós-graduação. Onde vem essa experiência? Muito em projetos, começou mais ou menos em 99, 2000, com projetos temáticos da FAPESP, a gente teve 2, durou de 2000, acho que 2007, então depois eu continuei, onde se buscava usar novas tecnologias para pesquisa, então, como meio, né? Não como objeto de estudo, mas como meio para a pesquisa, né? E a experiência que eu tenho de docência vem de 2000 para cá, metade em universidade privada e metade em universidade pública, sendo que o plágio ele modifica conforme as pressões sociais da realidade de quem faz universidade privada, quem faz universidade pública. Tem uma diferença. Não vai dar para eu entrar nessa questão. Mas qual que é o primeiro ponto que eu acho importante? A questão de que o plágio ele pode até ser entendido como uma exceção, mas o plágio ele é um aprendizado, né? Assim como a Sabine disse que não teve nenhuma instrução a respeito disso na sua graduação, é certo que o plágio é algo cultural, né? E que não necessariamente essa prática começa na universidade para outras coisas, e muitas vezes vem antes da universidade. Então, você já chega com um aluno onde ele teve experiências na vida dele, onde ele precisou fazer o plágio, ele fez, e aquilo vai, às vezes, internalizando. Eu sou daqueles professores mais otimistas, entendo que é uma exceção, né? Uma parcela pequena, mas que é importante, da atividade acadêmica, e o argumento aqui que eu vou tentar defender é que há uma pressão constante e crescente para que esse tipo de prática possa se realizar, né? E eu vou dar quais os elementos que eu coloco aqui. Então, na graduação, não é só simplesmente falar, olha, a graduação tem um problema, a gente tem que investir em ética, e isso, né, ou matérias específicas, ou uma discussão. Hoje melhorou muito, tá? Da sua época, imagino. Tá? Mas o problema é como eu consigo criar no aluno uma cultura, ou elementos culturais que evitam esse tipo de prática. Esse que é o difícil, é difícil esse tipo de conversão, né? Na pós-graduação, isso tende a ser menos frequente, e a necessidade de ficar de olho nisso se dá pela gravidade no caso de uma pós-graduação, como já foi mencionado aqui, né? Então, ferramentas e novas tecnologias, ela é fundamental. Então, na minha experiência, comecei ali, a gente tinha bases próprias para fazer. Depois foi usando o Google de forma artesanal. Depois, a gente, até hoje, usa alguns softwares de comparação local, né? Não na web. E depois, na Unesp, com sistemas onde você tem um serviço na web, como é o tipo Turnitin, né? Qual a pressão que eu entendo que é estrutural ao momento atual, né? Tem duas aqui. Algo que é muito comum a gente olhar no dia a dia. A primeira é a questão do tempo. A gente tem uma percepção de que o tempo se acelerou e de que está todo mundo sem tempo. Não é difícil ter um aluno de graduação que ele está na universidade pública, que ele não trabalha, né, e que ele não tem preocupações, principalmente no curso de Relações Internacionais, onde tem uma camada mais privilegiada do ponto de vista econômico, e ele acha que ele não tem tempo. Não tem tempo. Então, isso não é exclusivo dele, né? Imaginou naquele que precisa trabalhar, estuda à noite, e sei lá o quê. Aí isso se agrava. A outra questão é a questão da ansiedade. Então, tem duas tendências aqui. Primeiro, uma causa do tempo envolve as novas tecnologias, a hiperconectividade, mas se a gente for ver bem, dados de acesso à internet em vários países, pegando os 30 países que mais usam a internet, o Brasil é o segundo lugar, depois das Filipinas. Não é? Mais ou menos a gente fica, de quem usa a internet,
conectado por desktop. Isso é a média, tá? Então entra trabalho, lazer, tudo. No desktop, mais ou menos 5 horas e pouco. E no dispositivos móveis, 3 horas e pouco. Teve alguns dados recentes que isso aumentou. Isso aí era de 2015, tá? Tem uma série de questões, mas o fato é que uma grande parte do tempo das pessoas passa no mundo virtual, né? E isso pode ser uma das causas da diminuição ou dessa percepção do tempo. Ao mesmo tempo que tem maior facilidade de acesso a uma série de informações, também ela está utilizando o seu tempo de forma, muitas vezes, não produtiva. Tem vários estudos sobre isso. Ao mesmo tempo, só um detalhe, apesar de... Não vou nesse detalhe, vamos perder tempo. Vamos para frente. É uma questão que essa é uma realidade muito frequente. Na primeira metade dos países que mais usam a internet, desse ponto de vista, são países emergentes, em geral. Os países desenvolvidos estão na segunda metade desses 30, né? Onde pode ser uma sociedade mais organizada, uma série de coisas. Ou mesmo a internet mais rápida lá, ele fica menos tempo na internet, pode ser isso. Mas o Japão, por exemplo, eu imaginava que seria um país com largo acesso na média, e não, ele é baixo, diante dos demais, né? A ansiedade, a OMS coloca o Brasil como campeão de ansiedade, né? Então, recente, faz pouquinho tempo a OMS colocou isso aí. Então, você tem ali 18 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade, 11 milhões com depressão. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem é professor, não sei se aqui, nossa colega, que vai depois dizer, eu, pelo menos, tenho muita demanda por essa questão de ansiedade no nível da graduação. No mestrado também, mas na graduação é muito forte hoje em dia. Transtornos de pânico, eu não sei porquê, né? Eu tenho algumas ideias, mas não é o caso. O fato é que a gente tem uma sociedade que pressiona, de várias formas, os indivíduos a terem que responder por alguma coisa que ele não tem uma condição boa para fazer isso. Aí, no caso da Sabine, foi a pressão por publicação. Essa é uma das pressões, só uma, né? É importante, mas é uma. Então, primeiro é esse argumento. A situação de plágio, ou de propensão ao plágio, não é? Ela é estruturalmente crescente, mas envolve também componentes morais e caráter, tá? Então, o que eu acho? Na graduação, né, a responsabilidade do uso dessas novas tecnologias, ela vai mais do ponto de vista pedagógico, não tanto da punição. É lógico que um instrumento como esse acaba dando elementos de punição. Aqui mesmo tem uma prova onde acusa plágio, eu dei outra chance, mas é um plágio que pode ter sido não intencional, não é uma questão de aprendizado mesmo, né? Então, acaba tendo essa função. Então, as novas tecnologias elas se adaptam muito bem a isso, né? Então, ela tem uma função preventiva, principalmente preventiva, e também de desmonte de práticas consolidadas ao longo do tempo desse aluno, né? É uma questão mais de conscientização. E dá oportunidades. É lógico que, quando uma pessoa é punida, ela acaba aprendendo, porque a punição é um estímulo para você mudar o comportamento, né? Mas não pode só ficar nessa questão. Esse é o grande problema na graduação. Na pós-graduação, a gravidade do plágio é muito maior, né? Mas, na minha experiência pós-graduação em relações internacionais, também ocorre, muitas vezes, mas não intencional. Eu não posso dizer, em alguns casos, aí, mas uns casos que eu vi, ainda com problemas de uso, né, de não saber exatamente, mesmo estando fazendo mestrado, às vezes doutorado, em trabalhos corriqueiros, não na tese, você via práticas que não foram trabalhadas na graduação. Então, a gente tem um problema sério aqui. É bem sério, porque ele está fazendo mestrado, está fazendo doutorado. E tem o problema também, devido à pressão de produção, e assim, a questão do autoplágio, né, que daí começa a sair um pouquinho aí do que a gente está falando em si. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Bom,
5 minutos, beleza, vamos, a gente vai conseguir chegar lá. No entanto, eu estou olhando o professor e o uso de novas tecnologias. Então, tem essas duas responsabilidades. Na graduação, principalmente, a questão preventiva, pedagógica. Na pós-graduação, punitiva, né? Punitiva, mas também pedagógica. Mas tem uma questão punitiva importante, né? O problema são as condições em que o professor se encontra, o pesquisador, né? A Sabine levantou a pressão por publicação. Mas existe um processo crescente de maior atribuição sobre o professor. Isso é crescente, não só por publicação, principalmente por burocracia. Principalmente pela transferência desses temas, né? Que você tem que preencher. A relação de aluno-professor, pelo menos na Unesp, não está boa devido à crise, tem piorado, né? Então, você tem mais alunos ou mais atribuições para resolver os seus problemas educacionais, né? Então, você acaba tendo menos tempo para se dedicar à questão do plágio, né? Essa é uma das explicações, porque não há isso tão bem colocado na universidade, né? Outra coisa, não existe uma política clara do uso dessas novas tecnologias, apesar da Unesp estar melhor, talvez, aqui, eu conversando, parece que ela está bem, mas não tem uma política clara. Tem ali, olha, tem isso aqui, você pode ser treinado nisso, mas não tem. Qual que é a política do ponto de vista punitivo, do ponto de vista preventivo, né? Não tem isso. Uma outra questão, em geral, quando se fala em tecnologia, o problema não é mais a tecnologia. Falta de computador, falta de sistema, falta de serviço, não é mais isso. Falta de conectividade, não é isso. O problema, principalmente, é cultural. Isso aí vem lá dos anos 2000 que ocorre, né? Então, existe um professor que, muitas vezes, é avesso a esse tipo de nova tecnologia. Ou ele já vai com ele tem outro sistema para eu operar, outra atribuição para eu resolver, né? Então, essa questão está colocada. Então, tem uma questão cultural importante. Uma percepção também que, quando você se dedica à verificação a partir de softwares, parece que, olha aí, mais uma atribuição que vem para mim e meu trabalho está se precarizando ainda mais. Tem um pouco de razão nisso, mas também tem que ser enfrentado o problema. Por fim, ainda você não trocou a plaquinha. O plágio e novas tecnologias, a questão do plágio ou da integridade não é uma coisa nova, isso aí é velho, né? Desde quando existe ciência, existe esse tipo de problema, né? Eu queria falar um pouquinho do plagiador profissional. Então, o que é esse plagiador profissional, né? Eu acho que é a exceção. Muitas vezes é aquele aluno que vem que ele tem isso no caráter dele, por mais que você puna, por mais que você demonstre, ele reincide, então ele é reincidente, existe isso. Então, aí é bem a questão punitiva mesmo, né? E também, hoje em dia, com as novas tecnologias, inclusive de prevenção de plágio, dá novas ferramentas para que o plágio mesmo, aquele que é contratado, né, aquele que é mais difícil de reconhecer, ele também pode testar o que ele está fazendo, desse ponto de vista. Essa é uma realidade importante. Qualquer plagiador que vai vender um trabalho para outro, hoje ele pode ir na internet, abre lá um sistema, pode usar várias tecnologias para tentar testar se consegue fazer isso, né? O que eu acho, no momento atual, com o avanço das tecnologias, principalmente de inteligência artificial, aprendizado de máquina, isso vai começar a ficar mais difícil, porque vai conseguir prever comportamentos, né? Eu acho que isso está iniciando agora. Não sei, por exemplo, no caso aqui, que está colocado, como é que está. Mas me parece que essa é uma tendência. Um minuto. E outra questão interessante do uso da tecnologia pelo professor. Muitas vezes ele não... E isso é curioso. Mesmo professores que utilizam muita tecnologia no seu dia a dia, ou usam muita tecnologia na sua pesquisa, muitas vezes ele não usa tecnologia para a graduação. Talvez pela prioridade à pós-graduação e à pesquisa, ou talvez porque não veja como um problema, né? Bom, para que eu não possa... Eu tenho mais coisas para falar, mas aí eu acho que é precisar de mais tempo. Então, eu acho que, do ponto de vista geral, essas novas tecnologias elas são inevitáveis, apesar de que ocorre um problema, que pode ser bom, pode ser ruim.
existe uma concentração de poder nesses sistemas, né, porque eles vão ter as bases de dados. Por outro lado, a gente não tem muita alternativa, né? Então, é aquele negócio. Até eu estava comentando, acho que com a outra professora, falei, se eu tiver que não usar esse tipo de tecnologia, tendo lá 50 alunos no vespertino, 50 alunos no noturno, ainda eu tenho 20, 25 alunos de pós-graduação, né, uma vez por semestre, e uma vez por ano. E mais as orientações de iniciação científica, mestrado, doutorado, não dá. Eu vou ter que voltar na época da prova manual mesmo, não tem jeito.